vocês. Sim, esse trabalho, ele é fruto da minha tese de doutorado. Então, na verdade, algo que sempre vem motivando a pesquisa é o conceito de desenvolvimento, né? Que é algo que você vê que é o interesse de governos, mas é também algo que motiva individualmente cada indivíduo, né? Se eu digo, Carlos, você é um homem desenvolvido, então Carlos vai se encher, né, numa perspectiva positiva, se achando que é então o top de linha, né, como a gente diz lá. E se eu digo, Alba, você não é desenvolvida, mas Carlos é. Então Carlos passa a ser uma referência que Alba vai tentar seguir, né? Mas esse momento então dessa construção, até mesmo muitas vezes inconsciente, vai fazer com que Alba esqueça da própria vida e passe a enxergar o Carlos como uma referência de modo de viver, né? De modo de agir, de como ele trabalha. E aí, nesse processo, ela se nega, né? Há uma negação dela enquanto indivíduo, porque ela vai tentar copiar valores e costumes dele que é desenvolvido. E é mais ou menos isso que acontece com nós, né, conosco, que somos latino-americanos. Né? A gente vai olhar para os Estados Unidos, ontem falou na palestra, né, quando o México vai tentar olhar para os Estados Unidos, ele dá as costas à América Latina. Né? E assim todos os países que olham para a Europa e que olham para os Estados Unidos como sendo a referência. Mas aí a gente esquece de nós. E o que é que nós temos de valores? O que é que a gente tem de costume? Né? E aí, muito motivada nisso, eu fui ver quais os modelos de desenvolvimento que existem nesse modelo predominante, né, de dominação, de exclusão, de desigualdade, e quais seriam propostas alternativas a esse desenvolvimento. Nesse instante, eu me deparei com a obra de Boaventura de Souza Santos, que ele produziu um livro chamado Produzir para Viver. E ele vai traçar, ele fala que é uma teoria porque vai apresentar aspectos epistemológicos, metodologicamente bem ligando conceitos, ligando características e fazendo aplicação disso na agricultura. E esse então foi o ponto inicial, o ponto de partida que eu tomei, né, para começar a conhecer esses modelos alternativos de desenvolvimento. Somado a isso, Boaventura também vai falar da sustentabilidade. Então eu tive que também recorrer a alguém que tivesse uma proximidade de desenvolvimento sustentável visando a agricultura. E nesse momento eu me deparo com o F, na epistemologia ambiental. E ele vai fazer a conexão, ao menos eu consigo perceber o ponto de convergência das duas teorias a partir do diálogo dos saberes. Sendo assim, pode ir passando, por favor, pode ir passando, porque eu não tenho tempo. Pode passar mais um pouquinho. Sempre focar, né? Que é justamente nas prerrogativas que o desenvolvimento alternativo vai apontar. E ele vai colocar claramente para a gente: precisamos trabalhar os valores, igualdade, cidadania, verificar setores marginalizados nesse modelo vigente, verificar as iniciativas de tomada de decisão a partir dos atores sociais. Precisamos também trabalhar na perspectiva local. Então, eu tive como a opção pensar que a comunidade seria o ponto de partida antes de trabalharmos o território, partir da comunidade e também trabalhar modos de produção baseados em iniciativas coletivas. Sendo assim, a gente estaria pensando na construção
e um projeto de sociedade. E um projeto de sociedade que os autores seriam autônomos, teriam a condição de uma autogestão e teriam um poder que seria o poder coletivo e não mais individual. E isso tudo da teoria me fez refletir: será que na prática isso seria possível? Então foi quando loucamente eu organizei 109 variáveis que constituiu a construção de um questionário. E eu fiz a aplicação desse questionário. Pode ir passando, por favor. Pode passar, bem à vontade. Mais e mais. Pode seguir, pode seguir, pode seguir, pode seguir. Mas. Volta. Sim. Então, a partir daí eu comecei a estruturar um sistema de indicadores que até então não existe no mundo, não é modesto, mas realmente é porque não existe um modelo de sistemas de indicadores pautado nessa construção. Então, sendo assim, o princípio que nós começamos a construir os sistemas de indicadores são os princípios da teoria de igualdade, de solidariedade e de proteção à natureza, que aí já seria do desenvolvimento alternativo e do desenvolvimento sustentável. Sendo assim, a gente vai ver na agricultura familiar a forma de organização, a viabilidade e a emancipação, né? Como aqueles indivíduos, ele constrói o processo de emancipação, se eles constroem. Pode passar. Aqui então é o sistema, né, que a gente parte do desenvolvimento alternativo, diálogo de saberes, desenvolvimento sustentável, princípios, que são aqueles que eu já falei, as dimensões, os temas, indicadores, e então a gente nomina isso, sistemas de indicadores de desenvolvimento sustentável e alternativo para a agricultura familiar. Pode passar, por favor. 3 dimensões, 3 princípios, 32 temas e 38 indicadores. Esses indicadores, na verdade, ele é a soma, a junção das 109 variáveis. Um indicador, ele foi construído por uma ou mais variáveis. E aí a gente fez cálculos estatísticos para poder a gente gerar o índice. Pode passar. Aqui, então, são os indicadores. Só que, nesses indicadores, por exemplo, né, a gente coloca aqui vivenda, né? Em espanhol, seria o lugar que o agricultor mora. Então, quando a gente coloca isso aqui e está vinculando ele à forma de organização e ao princípio de igualdade, a gente quer saber se todos os agricultores daquela comunidade têm a condição de moradia semelhantes, se é confortável, se tem saneamento, acesso à água potável, e se todos têm de forma igualitária, ou se há desigualdades na comunidade. Então, isso aqui é só um exemplo, tá certo? Há também, inclusive, né, no outro princípio, que é da solidariedade, a gente vai examinar novamente o tema moradia, mas aí a gente vai ver como se dá a relação das pessoas individualmente, do marido com a mulher, do marido, do pai com o filho. E vamos ver também como ele se comporta com a vizinhança, as cercanias, tá certo? Como é essa relação dele? Aí a gente vai para sentimentos. Ele tem amor pela esposa, ele tem amor, ela tem amor pelo marido, ele tem amor pelo filho, tá certo? Então, isso tudo são coisas que a gente começou a questionar. E isso gera também um processo de reflexão do indivíduo que está sendo questionado. E até alguns entrevistados falaram para a gente: olha, esse questionário é muito diferente de todos, porque ninguém nunca me perguntou se eu gostava de minha mulher.
Entonces, dicen que sí, siempre. Não. Alguns dizem que não, que mais ou menos. Mais ou menos. Sim, senhor. Então, pode passar, por favor. E aí a gente fez a aplicação, pode passar. O sistema, ele vai dar para a gente elementos que são mais próximos, a gente chama níveis de relação da realidade com a prática, com a teoria. Então aqui, se aqui está verde, é uma situação muito boa. Então tem um nível de relação muito grande com o que está na teoria. Mas existe também, pode passar, casos assim, vermelho. Que aí também a gente fez a escala, né? Que vai coincidir que está dentro também do texto, os números e as cores. Né? Então esse caso aqui em vermelho é que esse trabalhador, nessa visão aqui de viabilidade do trabalho da agricultura, ligada à solidariedade, ele acha que ninguém reconhece os outros da sociedade, o valor do trabalho dele. É um agricultor que ele acha que ninguém valoriza. Porque o preço é muito baixo e aí ele tem uma série de justificativa para dizer por que ele acha isso. Pode passar. Pode passar. Passe novamente. E aqui está o resumo da ópera, né, da aplicação desse sistema. Foi quando a gente viu que essa comunidade específica, que é do sertão paraibano, lá no Nordeste do Brasil, ela tem uma relação intermediária entre o cotidiano, a vida, os valores, os costumes, os sentimentos, com aquilo que a teoria está dizendo. Então, com isso a gente conclui que é possível sim nós pensarmos num projeto de sociedade que não é ainda a fase de rompimento total. A proposta da teoria do desenvolvimento alternativo é que a gente caminhe de modo gradual para que a gente saia desse modelo dominante e que a gente adentre nesse modelo alternativo. Sim, senhor. E aí, nisso, a gente acredita que esse sistema, ele é diferente, ele é provocativo, inclusive, é uma proposta de estar apresentando em vários eventos para o governo do Brasil, porque a gente tem um problema muito grande com os dados, as informações, elas não estão facilmente vinculadas, né? Esse levantamento aqui, ele é todo primário. O único dado que a gente utiliza como secundário são as análises de laboratório, que a gente vê qualidade do solo, qualidade da água e qualidade dos alimentos. E essa comunidade aqui, ela produz hortaliças, que também foi uma outra alternativa de mudança de atividade econômica por conta da condição geográfica e climática daquela região. E era isso. Obrigada, desculpa.